O milionário passa férias luxuosas em praia paradisíaca com nova namorada, mas fica chocado ao ver ex-esposa vendendo cocos com 2 filhos. Ao se aproximar, descobre segredo que mudará sua vida para sempre. O sol do Nordeste brasileiro derramava-se como mel dourado sobre as águas cristalinas de Fernando de Noronha, criando um espetáculo de luz que parecia desenhado exclusivamente para os privilegiados. Roberto Almeida ajustou seus óculos de sol da Lacoste enquanto observava da varanda de sua suíte presidencial no resort mais exclusivo da ilha. Aos 45 anos, ele havia conquistado o mundo imobiliário de São Paulo com a ferocidade de um predador e a astúcia de um estrategista militar. Suas mãos, agora macias por anos de manicures semanais, um dia haviam conhecido a aspereza do cimento e a humildade dos trabalhos de construção. Roberto emergira das periferias mais pobres de Guarulhos como uma fênix que se recusava a lembrar de suas cinzas. Cada arranha-céu que levava sua assinatura, cada empreendimento imobiliário que transformava o horizonte paulistano, era uma declaração silenciosa de que o garoto descalço que vendia balas no sinal havia morrido para dar lugar a um titã dos negócios. Em que você está pensando, amor? A voz melodiosa de Juliana interrompeu suas reflexões. Ela emergiu da piscina privativa como uma sereia moderna, seu biquíni de grife contrastando perfeitamente com sua pele bronzeada. Aos 30 anos, Juliana Costa havia transformado sua beleza em uma marca pessoal, que movia milhões nas redes sociais. Seus quase 2 milhões de seguidores no Instagram a haviam catapultado de estudante de marketing a uma das influenciadoras mais cotadas do Brasil. Em nada importante, mentiu Roberto, aproximando-se para envolvê-la com os braços. A diferença de idade entre eles nunca fora um problema para ele. Na verdade, achava revigorante estar com alguém que não conhecia seus fracassos passados, alguém que só havia experimentado a versão bem-sucedida de Roberto Almeida. Juliana o conhecera em uma festa beneficente 6 meses atrás, onde ele havia dado lances em uma obra de arte, não porque gostasse, mas porque o ato de gastar R$200 mil em algo desnecessário demonstrava seu poder econômico. Ela fora a anfitriã do evento, deslumbrante em um vestido vermelho que fizera suspirar metade dos presentes. A primeira conversa deles fora sobre investimentos imobiliários, mas logo derivou para algo mais pessoal e íntimo. Este lugar é absolutamente perfeito, sussurrou Juliana, apontando para a praia privativa onde as palmeiras balançavam como dançarinas eternas. Obrigada por me trazer aqui. Roberto sorriu, mas por dentro sentiu aquela familiar pontada de vazio que nenhuma quantidade de luxo parecia capaz de preencher. Ele havia reservado as 2 semanas mais caras do resort precisamente para impressionar Juliana, para demonstrar que podia oferecer a ela uma vida que nenhum outro homem de sua idade poderia igualar. No entanto, enquanto observava sua felicidade genuína, perguntava-se se ela estaria ali se ele fosse o pedreiro que fora 30 anos atrás. No dia anterior, haviam chegado em seu jatinho particular e Roberto havia gostado de ver a expressão de espanto nos olhos de Juliana quando a equipe do resort os recebeu com champanhe Moët & Chandon e pétalas de rosa. Ela havia documentado cada momento para suas redes sociais, transformando suas férias em conteúdo para seus milhões de seguidores. Mas naquela noite, enquanto Juliana dormia pacificamente ao seu lado, Roberto permaneceu acordado, olhando o teto de sua suíte. Apesar de todo o seu sucesso, apesar da mulher linda que descansava ao seu lado, não conseguia se livrar da sensação de que algo fundamental faltava em sua vida. Era como se ele tivesse construído um império sobre alicerces de areia, magnífico por fora, mas frágil em seu núcleo. Seus pensamentos se voltaram, como sempre faziam em momentos de quietude, para o único fracasso que nunca conseguira transformar em vitória: seu casamento com Bianca. Fora sua única derrota real,
o único território que não pudera conquistar nem controlar. 8 anos depois, ainda acordava algumas noites com o eco de suas últimas palavras ressoando em sua memória. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com tons alaranjados e rosados que pareciam saídos de um cartão postal. Roberto sabia que os próximos dias seriam exatamente o que havia planejado: luxo, relaxamento e a companhia de uma mulher que o admirava sem reservas. O que ele não sabia era que o destino havia preparado um encontro que mudaria para sempre o rumo de sua vida cuidadosamente construída. O terceiro dia de suas férias amanheceu com uma brisa marinha que trazia consigo o aroma salgado do oceano e as notas doces das flores tropicais. Roberto havia desenvolvido uma rotina matinal que incluía 1 hora na academia privativa do resort, seguida de um café da manhã na varanda enquanto revisava os relatórios de suas empresas em seu laptop. Juliana, por sua vez, havia se adaptado ao ritmo pausado das férias, com a graça natural de quem cuja profissão dependia de encontrar a beleza em cada momento. "Vou caminhar pela praia para tirar algumas fotos", anunciou Juliana, ajustando seu chapéu de palha de grife e pendurando a câmera profissional no pescoço. "Quer vir comigo?" Roberto levantou a vista de sua tela, onde acabara de aprovar a compra de um terreno em Moema que se tornaria seu próximo projeto residencial de luxo. "Vá tranquila, amor. Tenho uma videoconferência com os arquitetos em meia hora." Era uma meia-verdade. Ele tinha a reunião, mas só em 2 horas. A verdade era que Roberto preferia observar Juliana à distância quando ela trabalhava, admirando seu profissionalismo e a maneira como ela transformava cenários ordinários em conteúdo extraordinário. Havia algo hipnótico em vê-la trabalhar, em como sua personalidade se transformava quando estava diante da câmera. Depois que Juliana se afastou em direção à praia, Roberto decidiu dar uma volta pela área comercial do complexo turístico. Fernando de Noronha havia passado por uma transformação radical nos últimos anos, evoluindo de um vilarejo tranquilo de pescadores a se tornar o destino favorito de celebridades internacionais e milionários em busca de uma experiência autêntica, mas confortável. As ruas de paralelepípedos do centrinho haviam se enchido de boutiques boêmias, restaurantes gourmet e galerias de arte que vendiam a cultura local reinterpretada para o consumo turístico. Roberto caminhava entre as barracas de artesanato, reconhecendo nos vendedores a mesma determinação que ele tivera décadas atrás, embora em um contexto completamente diferente. Foi então que a viu. A princípio, pensou que seus olhos lhe pregavam peças. Entre a multidão de turistas e vendedores ambulantes, distinguiu uma figura feminina que cuidava de uma pequena barraca de cocos frescos. Seu cabelo castanho, mais comprido do que ele se lembrava, caía em ondas naturais sobre seus ombros. Ela usava um vestido simples de algodão branco que contrastava com sua pele levemente bronzeada pelo sol do Nordeste. Bianca. O mundo pareceu parar ao seu redor. O barulho da multidão desapareceu até se tornar um murmúrio distante, e Roberto sentiu como se uma mão invisível tivesse apertado seu peito, roubando-lhe o ar. 8 anos. 8 anos desde a última vez que vira a mulher que um dia fora sua esposa. A mulher que amara com uma intensidade que o aterrorizava. Mas o que realmente o deixou paralisado não foi vê-la, mas sim os 2 filhos que corriam ao redor de sua barraca. 2 gêmeos que não podiam ter mais de 7 anos, um menino e uma menina com cabelos cacheados e olhos grandes que se dedicavam a ajudar a mãe cortando canudos e organizando os cocos em filas perfeitas. Roberto se refugiou atrás de uma barraca de chapéus, o coração batendo tão forte que temia que todo o mercado pudesse ouvi-lo. De seu esconderijo, observou com fascínio e horror crescentes. O menino tinha algo familiar em seus gestos, uma maneira de inclinar a cabeça quando pensava que Roberto reconheceu imediatamente como sua.
A menina possuía o mesmo sorriso travesso que ele tivera nas poucas fotografias que conservava de sua infância. Seria possível? Poderiam ser. Suas mãos tremeram enquanto ele tirava o celular e fingia fazer uma ligação, usando a tela como escudo para observar melhor a família. Bianca se movia com uma graça natural entre os turistas, seu português fluente intercalando-se com um inglês surpreendentemente bom quando atendia aos estrangeiros. Havia uma serenidade nela que Roberto não se lembrava de seu casamento, como se tivesse encontrado uma paz que ele jamais pudera lhe dar. As crianças a chamavam de mamãe, com vozes claras e alegres, e Roberto notou como ela se iluminava cada vez que se dirigiam a ela. Havia uma harmonia naquela pequena unidade familiar, que contrastava dramaticamente com os últimos anos de seu casamento, quando cada conversa se tornara um campo de batalha silencioso. "Quantos cocos o senhor quer?" A voz de um vendedor o assustou, arrancando-o de sua observação. Não quero cocos", murmurou Roberto, guardando rapidamente o celular. Quando voltou a olhar para a barraca, Bianca estava ajudando um grupo de turistas alemães, explicando pacientemente as propriedades nutritivas da água de coco. Os gêmeos haviam se sentado em cadeirinhas pequenas de plástico, compartilhando o que parecia ser seu almoço: tortilhas caseiras e feijão tropeiro, servidos em recipientes de plástico reutilizados. A simplicidade da cena atingiu Roberto como um soco no estômago. Ali estava Bianca, a mulher que conhecera um mundo de luxo ao seu lado, vivendo uma vida que ele desprezara e abandonara. E, no entanto, parecia feliz. Mais feliz do que ele se lembrava dela, ter estado em seus 5 anos de casamento. Um pensamento terrível começou a se formar em sua mente. Uma possibilidade que o aterrorizou tanto quanto o intrigou. Se aquelas crianças tinham 7 anos e ele se divorciara de Bianca há 8 anos, Roberto se afastou do mercado com passos apressados, a mente funcionando a toda velocidade enquanto tentava processar o que acabara de ver. Precisava de tempo para pensar, para entender o que significava aquele encontro inesperado. Mas uma coisa era certa: suas férias perfeitamente planejadas haviam acabado de se tornar infinitamente mais complicadas. Roberto retornou ao resort em um estado de choque silencioso que tentou dissimular por trás de sua máscara habitual de controle empresarial. Encontrou Juliana na piscina infinita, flutuando sobre um flamingo rosa inflável enquanto respondia comentários em suas redes sociais. A imagem era perfeita. Uma mulher linda, bronzeada e relaxada, o tipo de conteúdo que gerava milhares de curtidas e comentários invejosos. Amor. Como foi sua reunião? E Juliana levantou a vista do celular, os olhos brilhando de curiosidade. Você parece estranho. Tudo bem com os negócios? Perfeitamente, mentiu Roberto, forçando um sorriso enquanto se sentava em uma das espreguiçadeiras de luxo. Apenas alguns ajustes menores no projeto de Moema. Mas sua mente estava a quilômetros de distância, reproduzindo sem parar a imagem de Bianca com aquelas 2 crianças. A matemática era simples e aterrorizante. Se os gêmeos tinham 7 anos, teriam nascido aproximadamente 8 meses após seu divórcio. Era fisicamente possível que fossem seus, especialmente considerando que os últimos meses de seu casamento haviam sido uma montanha-russa emocional de brigas seguidas de reconciliações apaixonadas. Tem certeza que está bem? A Juliana aproximou-se nadando até a beirada da piscina, os olhos treinados para detectar mudanças de humor após anos lendo as emoções de sua audiência online. Você parece... não sei, como se tivesse visto um fantasma. A expressão fez Roberto estremecer internamente. De certa forma, sim, vira um fantasma. O fantasma de seu passado, das decisões que tomara e das consequências que jamais considerara completamente. Naquela tarde,
Roberto fingiu tirar uma soneca enquanto Juliana se dedicava a uma sessão de fotos para uma marca de roupas de banho. Na verdade, permaneceu acordado na cama, olhando o teto, enquanto as memórias de seu casamento com Bianca se aglomeravam em sua mente como ondas implacáveis. Lembrou-se de seu primeiro encontro em uma conferência de arquitetura sustentável, onde ela trabalhava como coordenadora de eventos. Bianca fora diferente de todas as mulheres que conhecera. Inteligente, sem ser pretensiosa, linda, sem ser vaidosa e com uma paixão genuína por arte e cultura que despertara algo adormecido nele. Seus primeiros anos juntos haviam sido mágicos, cheios de viagens espontâneas, longas conversas sobre o futuro e uma intimidade que Roberto jamais experimentara antes. Mas então viera a pressão. A pressão de sua família para ter filhos, a pressão social de ser o empresário bem-sucedido com a família perfeita e, acima de tudo, sua própria pressão interna de controlar cada aspecto de sua vida. Quando as primeiras tentativas de gravidez falharam, Roberto começara a ver Bianca de maneira diferente, não como sua companheira, mas como um projeto que precisava ser consertado. Os tratamentos de fertilidade haviam sido o começo do fim. Roberto lembrava-se das intermináveis consultas médicas, das injeções hormonais que afetavam o humor de Bianca e de sua própria frustração crescente diante de algo que não podia controlar com dinheiro ou determinação. Começara a trabalhar mais horas, a viajar com mais frequência, a buscar desculpas para evitar as conversas difíceis. E então conhecer a Débora, sua anterior assistente pessoal. 28 anos, ambiciosa, sem complicações emocionais ou desejo de maternidade imediata. A aventura começara como uma simples distração, mas se tornara seu escape das pressões e frustrações de seu casamento. A noite em que pediu o divórcio a Bianca ainda se reproduzia em sua mente com clareza dolorosa. Ela preparava o jantar em sua cozinha de mármore, cantarolando uma música enquanto cortava legumes. Parecia tão linda e serena que por um momento Roberto duvidou de sua decisão. Mas então ela começara a falar sobre o próximo ciclo de tratamento, sobre novas opções médicas, e ele sentira aquela familiar sensação de asfixia. Bianca, precisamos conversar, dissera ele, e algo em seu tom fizera com que ela parasse de cantarolar imediatamente. A conversa fora brutal. Roberto utilizara sua habilidade para negócios, apresentando o divórcio como uma decisão lógica baseada em incompatibilidades fundamentais e objetivos de vida diferentes. Mencionara a infertilidade como um dos fatores, sabendo que era o ponto onde mais podia feri-la. Não mencionara Débora. Essa covardia adicional a mantivera como seu segredo sujo. Bianca chorara, suplicara, prometera mudar, mas Roberto se mantivera firme. Naquele momento, acreditara genuinamente que estava fazendo a coisa certa, liberando-os a ambos de um casamento que se tornara uma prisão emocional. Agora, 8 anos depois, enquanto as ondas do Nordeste acariciavam a praia privativa de seu resort de luxo, Roberto perguntava-se o que teria acontecido se tivesse esperado um pouco mais, se tivesse sido mais paciente, mais compreensivo. Bianca estaria grávida quando ele pediu o divórcio? Estivera tão concentrado em sua própria miséria que não notara os sinais? O som da porta da suíte interrompeu seus pensamentos. Juliana entrou radiante, ainda de roupa de banho, com o cabelo úmido pelo spray marinho que haviam usado para o efeito da sessão de fotos. A sessão foi incrível. O fotógrafo diz que estas podem ser as melhores fotos da minha carreira, exclamou, jogando-se na cama ao lado dele. O que você quer fazer esta noite? Poderíamos ir àquele restaurante na praia que tem 3 estrelas Michelin. Roberto a olhou, notando pela primeira vez o quão jovem ela parecia quando estava animada, como uma menina que acabara de receber o brinquedo que desejara. A diferença de idade entre eles nunca fora tão evidente, e pela primeira vez sentiu-se como um velho manipulador em vez de um homem no auge da vida.
Claro, respondeu automaticamente. O que você quiser. Mas enquanto Juliana se preparava para o jantar, Roberto já tomara uma decisão que mudaria o curso de suas férias perfeitamente planejadas. No dia seguinte voltaria ao mercado. Tinha que saber a verdade sobre aquelas crianças, independentemente das consequências. A manhã seguinte amanheceu com uma determinação férrea que Roberto não sentia há anos. Levantou-se antes do amanhecer, deixando Juliana dormindo pacificamente entre os lençóis de seda egípcia, e dirigiu-se para o mercado com o coração martelando contra as costelas, como um tambor de guerra. Passara a noite inteira acordado, elaborando um plano. Não podia simplesmente se aproximar de Bianca e perguntar diretamente sobre as crianças. Isso seria muito agressivo e provavelmente a faria fugir. Em vez disso, fingiria um encontro casual enquanto comprava cocos para Juliana. Era o tipo de estratégia que aperfeiçoara em seus negócios. Aproximação sutil, coleta de informações e só então revelar suas verdadeiras intenções. O mercado matinal tinha uma energia diferente do dia anterior. Os vendedores locais se preparavam para a chegada dos turistas, organizando suas mercadorias com a precisão de generais, preparando uma batalha comercial. Roberto caminhou, com aparente desinteresse entre as barracas, mas seus olhos escaneavam constantemente em busca da barraca de cocos. Encontrou-a no mesmo lugar, mas desta vez pôde observar melhor a organização familiar. Bianca dirigia a operação com uma eficiência natural, enquanto os gêmeos a ajudavam com tarefas específicas. O menino se encarregava de limpar os cocos com um pano úmido e a menina organizava os canudos de bambu em copos de plástico reciclado. Havia uma harmonia em seus movimentos que falava de rotina estabelecida e responsabilidades compartilhadas. Roberto aproximou-se lentamente, fingindo examinar os produtos de outras barracas enquanto observava de soslaio. Pôde ouvir fragmentos de suas conversas matinais. Bianca perguntando ao menino sobre sua lição de casa de matemática, lembrando a menina que deveria terminar seu desenho para a escola. Suas vozes eram claras e alegres, cheias da cumplicidade que só existe entre famílias unidas. Quando finalmente se dirigiu para a barraca de cocos, Bianca levantou a vista de seu inventário matutino. O momento do reconhecimento foi instantâneo e devastador. Seus olhos, aqueles olhos cor-de-mel que um dia foram seu refúgio após dias difíceis, se arregalaram com choque antes de se endurecerem com uma mistura de dor e surpresa. Bom dia, disse Roberto com uma voz que esperava soar casual. Poderia me recomendar o melhor coco para minha namorada? A palavra namorada saiu de seus lábios como uma bofetada auto-infligida. Viu Bianca encolher-se quase imperceptivelmente antes de recuperar a compostura profissional. Bom dia, Roberto. Sua voz era controlada, neutra, como se estivesse falando com um estranho. Todos os nossos cocos são frescos. Depende se ela prefere água ou polpa. Os gêmeos haviam deixado de fazer suas tarefas e observavam a interação com curiosidade infantil. Roberto forçou-se a não olhá-los diretamente, embora cada célula de seu corpo quisesse estudar seus rostos, buscar semelhanças, confirmar suas suspeitas. Água, por favor, respondeu, tirando sua carteira de couro italiano. Para levar. Bianca selecionou um coco médio e começou a prepará-lo com movimentos experientes. Havia desenvolvido uma técnica limpa e eficiente, usando um facão bem afiado para abrir a parte superior, sem desperdiçar o líquido interior. Roberto lembrou-se de como costumava brincar gentilmente de sua falta de jeito na cozinha durante o casamento. Agora havia manusear ferramentas com a destreza de quem aprendera por necessidade. Você mora aqui agora? E perguntou Roberto, tentando fazer a pergunta soar como conversa casual. Sim, respondeu Bianca sem levantar a vista de seu trabalho. Há 6 anos. 6 anos. Roberto fez os cálculos rapidamente. Isso significava que ela havia chegado a Fernando de Noronha quando os gêmeos tinham aproximadamente 1 ano.
Por que ela teria se mudado para cá com bebês tão pequenos? Estivera fugindo de algo? De alguém? Ande, mamãe, interrompeu a menina puxando suavemente o vestido de Bianca. Podemos ir ao parque depois da escola? Claro, meu amor, respondeu Bianca, sua voz transformando-se completamente quando se dirigia à filha. Havia uma ternura ali que Roberto lembrava vagamente, mas amplificada, mais profunda. O menino se aproximara e observava Roberto com curiosidade descarada. O senhor é turista? Carlos, não incomode o moço, repreendeu-o Bianca suavemente. Mas Roberto viu algo mais em sua expressão. Um lampejo de pânico. Não me incomoda, disse Roberto, agachando-se para ficar na altura do menino. Sim, sou turista. Como você se chama? Carlos, respondeu o menino com um sorriso que partiu o coração de Roberto em dois. Era seu próprio sorriso, o mesmo que via nas poucas fotografias de sua infância que conservava. E ela é minha irmã gêmea, Sofia. Muito prazer, Carlos e Sofia, disse Roberto, sentindo como se as palavras fossem arrastadas das profundezas de sua alma. São nomes muito bonitos. Sofia se escondera timidamente atrás da mãe, mas espreitava a cabeça para observar o estranho. Tinha os mesmos cachos escuros de Carlos, mas seus olhos tinham uma forma particular que Roberto reconheceu imediatamente. Eram idênticos aos de sua própria mãe. Seu coco, disse Bianca bruscamente, estendendo-lhe o recipiente com um canudo de bambu. São R$50. Roberto entregou-lhe uma nota de R$500. Fique com o troco. Não preciso da sua caridade, replicou Bianca, os olhos faiscando com o fogo que ele lembrava de suas piores brigas conjugais. Não é caridade, mentiu. É uma gorjeta. O serviço foi excelente. Pegou o coco e se afastou, sentindo os olhos de Bianca cravados em suas costas como punhais. Não se atrevera a perguntar sobre o pai das crianças, sobre suas circunstâncias, sobre nada que realmente importasse. Mas obtivera algo inestimável, seus nomes, uma confirmação de sua idade e a certeza quase absoluta de que aquelas crianças eram suas. Enquanto caminhava de volta ao resort, Roberto sentiu como se tivesse cruzado um ponto sem retorno. Não podia mais fingir que não os vira. Não podia mais continuar suas férias como se nada tivesse acontecido. Tinha que saber a verdade, não importando o quanto doesse ou quais consequências trouxesse. Roberto retornou ao resort em um estado de agitação que não pôde ocultar completamente. Juliana o esperava na varanda do café da manhã, já vestida com um conjunto de linho branco que contrastava perfeitamente com seu bronzeado progressivo. Havia pedido frutas tropicais, iogurte grego e café orgânico do Cerrado, tudo disposto com a perfeição visual que exigia para suas fotos matinais. Demorou muito, exclamou, levantando a vista do celular onde editava as fotos da sessão do dia anterior. Onde você conseguiu esse coco? Parece muito autêntico para as fotos. Roberto colocou o coco sobre a mesa, notando como suas mãos ainda tremiam levemente. No mercado local. Pensei que você gostaria de provar. Juliana pegou o coco e posou com ele ao lado de seu café da manhã, capturando várias selfies de diferentes ângulos. Perfeito para minha história de vida local autêntica. Meus seguidores amam esse tipo de conteúdo. Enquanto Juliana se concentrava em criar conteúdo, Roberto fingiu revisar seus e-mails, mas na verdade estava processando cada detalhe de seu encontro com Bianca. A maneira como ela pronunciara seu nome, como se fosse uma palavra que lhe queimasse a língua. A forma como evitara o contato visual direto. E, acima de tudo, a proteção instintiva que mostrara às crianças quando ele se aproximara demais. Ei, amor, disse Juliana, interrompendo seus pensamentos. Tenho pensado. Que tal estendermos as férias por mais alguns dias? Acabei de receber uma proposta incrível para uma campanha com uma marca de joias artesanais locais. Seria perfeito para meu feed. A sugestão atingiu Roberto como uma oportunidade enviada pelo destino. Acho uma excelente ideia. Respondeu talvez rápido demais. Na verdade, estava considerando o mesmo.
Há algumas oportunidades de investimento na região que podem valer a pena explorar. Era uma mentira, mas soava crível. Roberto sempre fora habilidoso em construir narrativas convincentes que justificassem suas ações reais. Naquela tarde, enquanto Juliana se reunia com a equipe criativa da marca de joias, Roberto decidiu fazer algo que não fazia há anos: caminhar sem rumo pelas ruas de Fernando de Noronha. Passara tanto tempo se movendo de um lugar controlado para outro, escritórios climatizados, carros de luxo, restaurantes reservados, que esquecera a sensação de simplesmente existir em um espaço público sem agenda específica. O vilarejo de Noronha era um contraste fascinante com a zona hoteleira onde se hospedava. Aqui, casas de concreto pintadas em cores brilhantes se misturavam com lojas familiares que estavam no mesmo lugar há gerações. Cachorros vadios dormiam sob a sombra das árvores. E crianças jogavam futebol nas ruas secundárias com bolas desgastadas, mas cheias de vida. Roberto se viu perguntando como seria a vida de Bianca naquele lugar. Onde ela morava? Como era sua rotina diária além da barraca de cocos? Os gêmeos tinham amigos ali, iam à escola local. Seus passos o levaram, como se tivessem vontade própria, de volta para a área do mercado. Não tinha intenção de se aproximar da barraca de Bianca outra vez tão cedo, mas queria entender melhor o ambiente onde ela escolhera construir sua nova vida. Foi então que os viu. Carlos e Sofia caminhavam pela rua de mãos dadas, com mochilas escolares que pareciam grandes demais para seus corpos pequenos. Usavam uniformes escolares simples, calças azul marinho e camisetas brancas que haviam visto dias melhores, mas estavam limpas e bem cuidadas. Roberto os seguiu a uma distância prudente, sentindo-se como um perseguidor, mas incapaz de parar. As crianças se dirigiram para uma pequena escola primária pública que Roberto não havia notado antes. O prédio era modesto, mas bem mantido, com murais coloridos nas paredes externas que haviam sido pintados claramente pelos alunos. Observou Carlos e Sofia se despedirem com um abraço antes de se dirigirem para salas diferentes. Havia uma independência em seus movimentos que falava de responsabilidade precoce, mas também uma alegria infantil natural que Roberto achou tranquilizadora. "Posso ajudar em algo?" Cedo uma voz feminina o assustou. Uma mulher mais velha, provavelmente uma professora, o observava com curiosidade não hostil, mas cautelosa. "Com licença", respondeu Roberto, sentindo-se como um garoto pego fazendo algo errado. "Eu estava apenas admirando a escola. Os murais são muito bonitos." "Obrigada", sorriu a mulher. "As crianças os pintam todo ano no final do ciclo escolar. É uma tradição muito querida." "É uma boa escola?" me perguntou Roberto, genuinamente curioso. "A melhor da região", respondeu a professora com orgulho evidente. "Temos professores dedicados e famílias comprometidas. As crianças que estudam aqui aprendem não apenas academicamente, mas também sobre comunidade e responsabilidade." Roberto assentiu e se afastou, mas as palavras da professora ressoaram em sua mente. Bianca havia escolhido não apenas um lugar para viver, mas uma comunidade para criar seus filhos. Havia tomado decisões conscientes sobre o tipo de educação e valores que queria transmitir a eles. Enquanto caminhava de volta ao resort, Roberto parou em uma pequena livraria e café internet. O dono, um homem mais velho com o cabelo completamente branco, o saudou cordialmente. "É turista?" perguntou o homem, enquanto Roberto fingia examinar alguns livros sobre a história indígena local. "Sim, mas estou considerando possíveis investimentos na região", respondeu Roberto, testando a história que usara com Juliana. "Ah, outro empreiteiro", suspirou o homem. "Espero que seja um dos bons. Alguns vêm aqui e veem apenas oportunidades de dinheiro. Não entendem que isso é uma comunidade, não apenas um destino turístico." A observação atingiu Roberto mais forte do que esperava. Toda a sua carreira fora precisamente isso:
ver oportunidades de dinheiro onde outros viam lares e comunidades. Conhece uma mulher chamada Bianca? Ela vende cocos no mercado, tem 2 filhos gêmeos, perguntou Roberto, tentando soar casual. O rosto do homem iluminou-se imediatamente. Claro, Isa é uma de nossas vizinhas mais queridas. Chegou aqui há anos, com aqueles bebês lindos, e se tornou parte da família imediatamente. Trabalhadora incansável, mãe devotada. Seus filhos são uns anjinhos, sabe? Algo sobre o pai das crianças? Perguntou Roberto, odiando-se pela pergunta, mas precisando saber. O homem deu de ombros. Isa nunca fala sobre isso. Alguns dizem que era um homem da capital que a abandonou. Outros que morreu em um acidente. Mas ela nunca confirma nem nega nada. É uma mulher reservada quanto ao seu passado. Roberto comprou um livro sobre a arqueologia brasileira que nunca leria e saiu da livraria com mais perguntas do que respostas. Mas confirmara algo importante. Bianca guardara o segredo de sua identidade por todos esses anos. Os gêmeos não sabiam quem era seu pai, e ela havia construído uma vida completa em torno dessa ausência. Enquanto o sol começava a se pôr sobre Fernando de Noronha, Roberto dirigiu-se de volta ao resort, sentindo o peso das decisões que teria que tomar. Já não podia simplesmente ir embora ao final de suas férias e fingir que nada acontecera. Mas também não sabia como enfrentar a verdade do que descobrira sem destruir a vida que Bianca trabalhara tão duramente para criar. Os dias seguintes estabeleceram um padrão perigoso para Roberto. Todas as manhãs, após tomar café da manhã com Juliana e ouvir seus planos para o dia, ele arranjava desculpas para se afastar do resort e se dirigir para o vilarejo. Tornara-se um observador silencioso da vida de Bianca e dos gêmeos, memorizando suas rotinas com a precisão obsessiva que aplicava aos seus negócios mais importantes. Descobriu que Bianca trabalhava no mercado das 7 da manhã às 2 da tarde, quando fechava para buscar as crianças na escola. Às tardes, dedicava a um segundo trabalho. Criava joias artesanais em uma pequena cooperativa dirigida por mulheres locais. Suas peças combinavam técnicas indígenas tradicionais com designs modernos, utilizando materiais como jade local, sementes tropicais e prata reciclada. Roberto havia comprado um de seus braceletes através de uma intermediária, fingindo que era um presente para Juliana. Quando segurou a peça delicada em suas mãos, sentiu uma conexão íntima com a mulher que a criara. Cada conta havia sido selecionada cuidadosamente, cada nó estava perfeitamente ajustado. Era trabalho manual de alguém que punha amor em cada detalhe, muito diferente do mundo de produção em massa e margens de lucro em que ele vivia. Juliana começou a notar seu comportamento errático. Durante os jantares, Roberto parecia ausente, respondendo às suas perguntas com monossílabos, enquanto sua mente vagava para outras preocupações. Quando ela tentava tirar fotos juntos para suas redes sociais, ele parecia forçar seus sorrisos, como se fosse um ator interpretando um papel que esquecera como representar. "Tem certeza que está tudo bem?" perguntou Juliana em uma noite enquanto jantavam na varanda de sua suíte. Havia pedido lagosta e champanhe Dom Perignon, mas Roberto mal havia tocado em seu prato. "Você tem estado muito distraído desde que chegamos, apenas processando algumas decisões de negócios importantes", mentiu Roberto, tomando um gole de champanhe que lhe pareceu insípido. "Nada com que você precise se preocupar." Mas Juliana não era boba. Havia construído sua carreira lendo as emoções das pessoas, captando os matizes que a câmera podia perder. "Tem a ver com aquele dia que você foi ao mercado? Você tem estado diferente desde então." A observação atingiu perto demais da verdade. Roberto obrigou-se a sorrir e pegou a mão de Juliana. "Você está imaginando coisas, meu amor. Talvez eu tenha estado trabalhando demais e precise relaxar mais." Naquela noite, enquanto Juliana dormia, Roberto saiu para a varanda privativa de sua suíte e fez uma ligação que vinha adiando há dias. Discou o número de Ricardo Lima, um investigador particular que usara no passado para verificar antecedentes de potenciais parceiros comerciais.
Roberto, que surpresa! Respondeu Ricardo após o segundo toque. O que posso fazer por você a esta hora? Preciso investigar alguém, disse Roberto, sentindo como se estivesse cruzando uma linha moral da qual não poderia retornar. Discretamente. Muito discretamente. Claro, de quem se trata? Roberto forneceu o nome completo de Bianca, sua localização aproximada em Fernando de Noronha e as datas relevantes de sua separação. Pediu especificamente informações sobre os gêmeos, datas de nascimento exatas, registros médicos se possível e qualquer documentação oficial que pudesse confirmar ou negar a paternidade. Quão fundo você quer que eu cave? E perguntou Ricardo. Tudo, respondeu Roberto. Quero saber como ela chegou a Noronha, com que recursos, se recebe ajuda de alguém. Mas Ricardo fez uma pausa, sentindo o peso do que estava prestes a pedir. Isso precisa ser tratado com extrema discrição. Se ela souber que está sendo investigada, entendo. Serei invisível. Dê-me 48 horas para os básicos, uma semana para o pacote completo. Após terminar a ligação, Roberto ficou na varanda, olhando as estrelas que brilhavam com uma clareza impossível no céu de Noronha. Em São Paulo, a poluição luminosa havia apagado a maioria das estrelas de sua vista, mas ali podia ver o universo em toda a sua vastidão avassaladora. Perguntou-se que tipo de homem se tornara, que sua primeira resposta diante de uma situação emocional complexa era contratar investigadores e coletar informações como se fosse uma aquisição empresarial hostil. Mas justificou suas ações, dizendo a si mesmo que precisava conhecer todos os fatos antes de tomar qualquer decisão que pudesse afetar as vidas de todos os envolvidos. No dia seguinte, Roberto desenvolveu uma nova rotina. Em vez de simplesmente observar de longe, começou a frequentar o café internet perto da escola durante os horários de saída. Tornou-se um cliente regular, pedindo café e fingindo trabalhar em seu laptop enquanto observava Carlos e Sofia se encontrarem com a mãe. Foi durante uma dessas sessões de observação que notou algo que lhe apertou o coração. Carlos tinha dificuldade em carregar sua mochila, que parecia pesada demais para ele. Quando perguntou casualmente ao dono do café sobre isso, o homem explicou que muitas crianças da escola local compartilhavam livros didáticos porque as famílias não podiam se dar ao luxo de comprar conjuntos completos. Naquela mesma tarde, Roberto visitou a maior livraria de Recife e comprou múltiplos conjuntos de livros didáticos para o segundo ano, cadernos, lápis e materiais de arte. Doou-os anonimamente à escola através de um advogado local, especificando que deveriam ser distribuídos entre as famílias que mais precisassem. Era uma gota no oceano. Ele sabia, mas proporcionou uma satisfação estranha fazer algo tangível pelo bem-estar das crianças. Mesmo que de forma indireta, Juliana notou a mudança em seu humor naquela noite. Você parece mais relaxado, comentou enquanto se preparava para outra sessão de fotos noturna na praia. Resolveu aqueles problemas de trabalho. Algo assim, respondeu Roberto, sentindo pela primeira vez em dias que não estava completamente mentindo. Mas a tranquilidade era temporária. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Informação preliminar pronta. Confirma suas suspeitas. Você ainda quer o pacote completo? Roberto olhou a mensagem por vários minutos antes de responder com uma única palavra. Sim. Sabia que assim que tivesse toda a informação, não haveria volta. Teria que decidir o que fazer com a verdade. E essa decisão mudaria para sempre, não apenas sua vida, mas as vidas de Bianca, Carlos, Sofia e até mesmo Juliana. Enquanto observava sua namorada posar para as câmeras na praia, sua risada cristalina misturando-se ao som das ondas, Roberto perguntou-se se estava prestes a destruir duas famílias em vez de construir uma. O relatório de Ricardo chegou 3 dias depois, entregue em um envelope manila discreto por um mensageiro local. Roberto esperou até que Juliana saísse para uma sessão de fotos matutina antes de abrir o documento que confirmaria ou destruiria suas suspeitas.
As primeiras páginas continham informações básicas. Bianca havia chegado a Fernando de Noronha em fevereiro de 2019 com 2 bebês de 8 meses. Usara suas economias pessoais para se estabelecer, recusando qualquer tipo de pensão alimentícia ou apoio financeiro externo. Os gêmeos haviam nascido em 15 de junho de 2018, exatamente 8 meses após seu divórcio. Mas foi a última página do relatório que parou o coração de Roberto. Uma fotografia granulada, tirada no hospital de Recife, mostrava Bianca preenchendo o formulário de nascimento. Na seção Pai, havia escrito claramente Roberto Almeida Silva, antes de riscar e escrever não especificado. A evidência era irrefutável. Carlos e Sofia eram seus filhos. Roberto deixou-se cair no sofá de sua suíte, o relatório tremendo em suas mãos. Por 8 anos, vivera acreditando que era um homem sem descendência, que seu linhagem terminava com ele. Agora descobria que tinha 2 filhos que haviam crescido sem conhecer sua identidade, criados por uma mãe que escolhera apagar sua existência de suas vidas. O som da porta interrompeu seus pensamentos. Juliana entrou radiante, carregando sacolas de compras cheias de artesanato local. O shooting foi incrível. Exclamou, deixando cair as sacolas sobre a mesa. E encontrei as peças mais lindas no mercado. Há uma mulher que faz joias espetaculares, Bianca. Acho que o nome dela. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você conheceu Bianca? Sim, por quê? Você a conhece? Juliana olhou-o com curiosidade, enquanto tirava uma pulseira de jade de uma das sacolas. Ela é muito talentosa, embora parecesse um pouco tímida. Tinha 2 crianças ajudando-a, gêmeos adoráveis. A situação se tornara insuportavelmente complexa. Juliana interagira com a mãe de seus filhos sem saber. Comprara a arte criada pelas mãos da mulher que um dia fora sua esposa. Só a vi pelo mercado, murmurou Roberto, guardando rapidamente o relatório em sua maleta. Naquela tarde, Roberto tomou uma decisão que vinha evitando. Tinha que falar com Bianca diretamente. Não podia continuar vivendo naquela realidade paralela onde observava seus filhos das sombras enquanto fingia férias românticas com outra mulher. Esperou até que o mercado fechasse e seguiu Bianca à distância enquanto ela buscava os gêmeos na escola. Observou-os caminhar para uma casinha de concreto pintada de azul turquesa, com um jardim frontal cheio de plantas tropicais cuidadosamente mantidas. Pela primeira vez, Roberto viu o lar que Bianca criara para seus filhos. Era modesto, mas acolhedor, com redes penduradas na varanda e bicicletas pequenas apoiadas contra a parede. Através das janelas abertas, pôde ouvir risadas infantis e o som de Bianca preparando o jantar. Enquanto observava essa cena de vida familiar normal, Roberto percebeu algo devastador. Ele era o intruso ali. Bianca construíra uma vida completa, feliz e funcional sem ele. As crianças tinham rotinas, amigos, uma comunidade que as amava. Ele não era uma ausência que precisava ser preenchida. Era um fantasma do passado que ameaçava interromper uma felicidade genuína. Mas apesar dessa constatação, Roberto sabia que não podia simplesmente se afastar. Tinha direitos como pai, mas mais importante, tinha responsabilidades. A pergunta que o atormentava era como exercer esses direitos sem destruir a estabilidade que Bianca trabalhara tão arduamente para criar. Na manhã seguinte, Roberto tomou a decisão mais difícil de sua vida adulta. Esperou que Juliana saísse para uma aula de yoga na praia e então se dirigiu direto para a Casa Azul turquesa. Havia ensaiado o encontro dezenas de vezes em sua mente, mas quando bateu a porta de madeira pintada, todas as suas palavras preparadas desapareceram. Bianca abriu a porta com um sorriso que congelou imediatamente ao vê-lo. Usava um avental salpicado de farinha e tinha as mãos cobertas de massa. Evidentemente, estava preparando tortilhas caseiras para o café da manhã das crianças. Roberto disse seu nome como se fosse uma pergunta e uma acusação ao mesmo tempo. Precisamos conversar.
respondeu ele, consciente de quão inadequado soava após 8 anos de silêncio. As crianças estão lá dentro, sussurrou Bianca, olhando nervosamente para trás. Não podem te ver aqui. Então vamos sair, propôs Roberto. Por favor, Bianca. Só 15 minutos. Após uma pausa dolorosa, ela assentiu. Tirou o avental e gritou para dentro. Carlos, Sofia, a mamãe vai conversar com a vizinha. Terminem o café da manhã e se preparem para a escola. Caminharam em silêncio até um pequeno parque perto da casa, onde as mães locais costumavam levar seus filhos à tarde. A essa hora matinal estava vazio, só eles dois e o som dos pássaros tropicais nas árvores de Sumaúma. Eu já sei, disse Roberto sem rodeios quando se sentaram em um banco desgastado pelo sol. Bianca não perguntou o que ele sabia. Seus ombros afundaram como se finalmente pudesse deixar cair um peso que carregava há anos. Como? Lhe perguntou simplesmente. Eu os vi. Eles se parecem comigo. Fiz algumas investigações. Admitiu Roberto, odiando como suas palavras soavam. Como se seus filhos fossem um projeto de negócios que exigia diligência prévia. Investigações? Os olhos de Bianca se acenderam com uma raiva que ele lembrava vividamente. Você contratou investigadores para espionar meus filhos? Nossos filhos, corrigiu Roberto suavemente. A correção caiu entre eles como uma pedra atirada em um lago tranquilo. Bianca levou as mãos ao rosto e Roberto pôde ver como seus ombros tremiam com lágrimas contidas. Por que você nunca me disse que estava grávida? E perguntou Roberto, a voz embargada por uma mistura de dor e confusão. Bianca levantou a vista, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Porque você já havia tomado sua decisão. Você escolheu outra mulher. O que eu deveria fazer? Mendigar sua atenção? Usar meus bebês como ferramentas para te prender? Eu tinha direito de saber. Direito? E Bianca levantou-se abruptamente. O mesmo direito que você exerceu quando decidiu que eu era defeituosa porque não podia te dar filhos? O direito que você usou para me mentir sobre suas aventuras enquanto eu me submetia a tratamentos dolorosos? Roberto sentiu como se cada palavra fosse uma bofetada merecida. Bianca, eu descobri que estava grávida uma semana depois que você me entregou os papéis do divórcio, continuou ela, a voz tremendo, mas firme. Você sabe o que é sentir que vai trazer 2 vidas ao mundo e que o pai delas já havia decidido que não te queria na dele? O silêncio se estendeu entre eles, carregado de 8 anos de dor não processada. Roberto entendeu pela primeira vez a magnitude de sua traição, não apenas a aventura extraconjugal, mas o momento de sua partida. O que você quer de nós agora? E perguntou Bianca finalmente. Era a pergunta que Roberto temia, porque não tinha uma resposta clara. Quero conhecer meus filhos, disse. Quero fazer parte de suas vidas. Eles têm uma vida, respondeu Bianca. Uma boa vida. São felizes, têm amigos, vão a uma escola que os ama. Você não pode simplesmente aparecer e exigir um lugar que nunca existiu, mas eu sou o pai deles. Biologicamente, sim, admitiu Bianca. Mas em todos os aspectos que importam, eles não têm pai. E tem estado bem assim. Os dias seguintes foram uma dança delicada e dolorosa de negociações silenciosas. Roberto havia estendido sua estadia indefinidamente, inventando crises empresariais que exigiam sua presença na região. Juliana começara a fazer perguntas mais diretas sobre seus planos, pressionando para retornar a São Paulo, onde tinha compromissos profissionais esperando por ela. Não entendo o que pode ser tão urgente aqui, queixou-se Juliana durante um jantar tenso no restaurante do resort. Seus projetos importantes estão na capital. Sua vida está lá. Levamos 3 semanas aqui. Roberto mexia distraidamente os camarões em seu prato, incapaz de se concentrar na conversa. É uma oportunidade única de expansão para o Sudeste. Não posso apressá-la. Era uma mentira que soava cada vez mais oca, até para ele mesmo. Enquanto isso, ele estabelecera um protocolo estranho com Bianca.
Reuniam-se a cada 2 dias no parque, sempre cedo pela manhã, antes que as crianças acordassem. Essas conversas haviam se tornado menos confrontacionais, mas mais complexas emocionalmente. Como vou explicar sua existência? E havia perguntado Bianca durante seu quarto encontro. Carlos me perguntou ontem por que nunca falo do pai dele. Eu disse que alguns pais moram muito longe. E o que ele disse? Perguntou se o pai dele sabia que ele existia. Respondeu Bianca. E Roberto sentiu como se tivesse sido esfaqueado. Gradualmente, Roberto começou a entender a vida que Bianca havia construído. Trabalhava quase 12 horas diárias entre a barraca de cocos e seu ateliê de joias para sustentar os gêmeos. Vivia com um orçamento restrito, mas conseguira dar-lhes estabilidade emocional e educacional. As crianças se destacavam academicamente e eram queridas por seus professores e colegas. Não precisamos do seu dinheiro, lhe dissera claramente durante uma de suas conversas. Mas se você realmente quer fazer parte de suas vidas, tem que entender que não pode simplesmente comprar seu caminho de entrada. Roberto passara tantos anos resolvendo problemas com recursos financeiros que a ideia de não poder comprar uma solução o desconcertava profundamente. Uma manhã, enquanto observava os gêmeos brincarem no parque após a escola de seu ponto de observação habitual no café, Roberto notou algo que lhe acelerou o pulso. Carlos havia caído do balanço e machucara o joelho. Instintivamente, Roberto levantou-se para ajudá-lo, mas parou quando viu Sofia correr para o irmão. "Você está bem, Carlos?" E perguntou a menina com uma preocupação madura para sua idade. "Sim, só arranhei", respondeu Carlos, limpando as lágrimas com a manga do uniforme escolar. Sofia o ajudou a levantar e juntos caminharam até onde Bianca os esperava com um sorriso preocupado, mas tranquilo. Havia uma dinâmica familiar ali que Roberto reconheceu como sólida e funcional. Aquelas crianças se cuidavam mutuamente, tinham uma mãe presente e amorosa, e haviam desenvolvido resiliência emocional. Naquela noite, Roberto tomou uma decisão que o surpreendeu até a si mesmo. Em vez de continuar pressionando por reuniões imediatas com os gêmeos, pediu algo diferente a Bianca. "Quero entender primeiro o que é melhor para eles", disse-lhe durante seu encontro matutino no parque. "Não o que eu quero ou o que preciso para me sentir melhor comigo mesmo. Quero entender o que é realmente melhor para Carlos e Sofia." Bianca o olhou com surpresa. Era a primeira vez em semanas que Roberto colocava as necessidades das crianças antes das suas próprias. "O que você está sugerindo?" perguntou cautelosamente. "Tempo", respondeu Roberto. "Dê-me tempo para provar que posso ser consistente, confiável. Não quero ser uma disrupção em suas vidas. Quero conquistar um lugar nelas." Era uma concessão enorme para um homem acostumado a tomar o que queria, quando queria. Mas pela primeira vez, desde que descobrira a existência de seus filhos, Roberto sentiu que estava tomando a decisão certa em vez da mais satisfatória para seu ego. O primeiro teste da nova resolução de Roberto chegou inesperadamente. Juliana começara a suspeitar seriamente de seu comportamento errático e decidiu investigar por conta própria. Em uma manhã, enquanto Roberto acreditava que ela estava em uma sessão de spa, Juliana o seguiu até o parque onde ele se encontrava com Bianca, escondida atrás de uma árvore de suma-uma. Juliana observou com horror crescente a conversa íntima entre seu namorado e uma mulher que claramente conhecia muito bem. A postura corporal de Roberto era diferente, vulnerável, suplicante, completamente oposta à confiança dominante que demonstrava em todos os outros aspectos de sua vida. Quando Roberto retornou ao resort naquela tarde, Juliana o esperava sentada na sala de sua suíte com os braços cruzados e uma expressão que ele reconheceu imediatamente como perigosa. "Quem é ela?" perguntou sem rodeios. Roberto sentiu como se o mundo desmoronasse ao seu redor. Estivera tão concentrado em navegar sua relação com Bianca e os gêmeos que subestimara completamente a inteligência e intuição de Juliana. "De quem você está falando?"
e tentou ganhar tempo, mas o olhar de Juliana o parou imediatamente. A mulher no parque. A mulher com quem você tem se reunido secretamente todas as manhãs. A mesma mulher que me vendeu esta pulseira. Juliana levantou a joia de jade que comprara dias antes. Quem é ela, Roberto? O momento da verdade chegara da maneira mais inoportuna possível. Roberto sentou-se pesadamente no sofá, sentindo o peso de semanas de mentiras acumulando-se sobre seus ombros. O nome dela é Bianca, começou, lentamente. Era minha esposa. Era. E a voz de Juliana subiu uma oitava. Você é divorciado ou separado? Porque há uma grande diferença. Divorciados. Há 8 anos. Juliana levantou-se e começou a andar pelo quarto como um animal enjaulado. E o que ela está fazendo aqui? Por que você se reúne com ela secretamente? Por que não me disse que ela estava aqui? Roberto respirou fundo. Sabia que o que estava prestes a dizer mudaria tudo entre eles, provavelmente para sempre. Porque ela tem 2 filhos, gêmeos de 7 anos. E eu acho... Não, eu sei que são meus. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Juliana ficou imóvel, no centro do quarto, processando as implicações dessa revelação. Roberto pôde ver o momento exato em que todas as peças se encaixaram em sua mente. Seus comportamentos estranhos, sua insistência em estender as férias, sua distração constante. Você tem filhos, repetiu Juliana lentamente, como se estivesse provando as palavras. Você tem filhos de 7 anos e nunca me disse. Eu não sabia que existiam até que os vi aqui, defendeu-se Roberto. Bianca nunca me disse que estava grávida quando nos divorciamos. E agora o quê? Perguntou Juliana, a voz assumindo um tom perigosamente baixo. Você vai brincar de família feliz com sua ex-esposa? E eu? E nós? Era a pergunta que Roberto vinha evitando enfrentar. Juliana representava sua vida atual, bem-sucedida, glamourosa, sem complicações. Bianca e os gêmeos representavam algo completamente diferente. Responsabilidade, redenção, a possibilidade de ser um homem melhor do que fora. Eu não sei, admitiu Roberto. E essa honestidade brutal foi o que finalmente quebrou as defesas de Juliana. A explosão de Juliana foi épica e devastadora. Arremessou a pulseira de jade contra a parede, onde se espatifou em uma chuva de fragmentos verdes que se espalharam pelo chão de mármore como lágrimas cristalizadas. 6 meses, gritou, a voz embargada entre a raiva e a dor. 6 meses da minha vida, Roberto. 6 meses acreditando que estava construindo algo real com você, enquanto você tinha uma família secreta em algum lugar. Juliana, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? E seus olhos brilhavam com lágrimas de humilhação. Explicar como você esteve me mentindo todos esses dias? Explicar por que você me trouxe aqui, sabendo que poderia encontrá-la? Fui apenas uma cortina de fumaça para seus reencontros românticos? A acusação atingiu Roberto como uma bofetada, porque continha um grão de verdade que ele não queria examinar. Teria ele inconscientemente trazido Juliana para Noronha, porque alguma parte dele esperava este encontro? Não foi planejado, insistiu Roberto. Encontrá-los aqui foi uma coincidência completa. Mas ficar aqui e mentir para mim, se reunir com ela secretamente, isso sim foi planejado. O Juliana começou a colocar suas coisas em suas malas de grife, com movimentos furiosos e erráticos. Sabe o que mais me dói? Não é que você tenha filhos. É que você não confiou em mim o suficiente para me dizer. Roberto observou impotente, enquanto Juliana destruía sistematicamente toda a evidência de sua presença na suíte. Seus produtos de beleza de luxo, seus conjuntos cuidadosamente selecionados, seus acessórios para as sessões de fotos, tudo desaparecia nas malas, como se seu relacionamento fosse apenas mais um projeto que chegara ao fim. Para onde você vai? Perguntou Roberto quando Juliana fechou a última mala. De volta à minha vida real, respondeu ela, a voz agora controlada, mas fria como gelo. A vida que aparentemente não era importante o suficiente para compartilhar seus segredos mais profundos. Juliana, nós podemos resolver isso.
Ela parou na porta e se virou para ele. Por um momento, Roberto viu um lampejo da mulher vulnerável que existia por baixo da influenciadora perfeitamente curada. Sabe qual é a ironia? E perguntou Juliana. Eu teria entendido. Se você tivesse me dito a verdade desde o início, eu teria entendido que você queria conhecer seus filhos. Mas você escolheu mentir para mim. E isso me diz tudo o que preciso saber sobre o tipo de homem que você realmente é. A porta fechou-se atrás dela com um clique final que ressoou na suíte, agora vazia como um tiro. Roberto ficou sozinho pela primeira vez em semanas, cercado pelo luxo que já não tinha significado. Naquela noite, enquanto as ondas do Nordeste quebravam na praia privativa do resort, Roberto sentou-se na varanda com uma garrafa de tequila envelhecida que guardava para uma celebração especial. Mas não estava celebrando. Estava fazendo um balanço dos danos. Perdera Juliana. Isso era certo. Embora uma parte dele se sentisse aliviada por não ter que manter mais a charada, outra parte reconhecia que havia destruído algo genuíno com sua covardia e egoísmo. Seu telefone vibrou com notificações do Instagram. Juliana já havia começado a documentar sua partida, postando fotos do aeroporto com legendas crípticas sobre novos começos e libertar-se de energias tóxicas. Seus seguidores já especulavam sobre o fim de seu relacionamento nos comentários. Roberto desligou o telefone e se concentrou nas estrelas que brilhavam sobre Noronha. Amanhã teria que enfrentar as consequências de suas decisões. Teria que explicar a Bianca o que acontecera e, mais importante, teria que decidir que tipo de homem queria ser dali para frente. Roberto não teve que procurar por Bianca na manhã seguinte. Ela o esperava no lobby do resort, com uma expressão que misturava preocupação e determinação. Usava um vestido simples de algodão amarelo que a fazia parecer mais jovem, mais parecida com a mulher por quem se apaixonara tantos anos atrás. Fiquei sabendo do que aconteceu, disse sem rodeios quando Roberto se aproximou. Em um lugar como este, as notícias viajam rápido. Dizem que sua namorada foi embora ontem à noite muito chateada. Roberto assentiu, sentindo-se exposto sob o olhar penetrante de Bianca. Ela soube de tudo. Sobre você, sobre as crianças. Não levou bem. E agora o quê? Perguntou Bianca, olhando ao redor do opulento lobby do resort. Você vai voltar para sua vida em São Paulo como se nada tivesse acontecido? A pergunta continha anos de dor acumulada. A expectativa de ser abandonada mais uma vez quando as coisas se complicassem. Roberto percebeu que Bianca vinha se preparando para aquele momento desde seu primeiro encontro no parque. Não, respondeu Roberto com uma certeza que o surpreendeu até a si mesmo. Não vou embora. Não desta vez. Caminharam até a praia, onde o nascer do sol pintava o céu com tons rosados e dourados. Roberto passara a noite em claro, chegando a conclusões que mudavam fundamentalmente sua perspectiva sobre tudo. Bianca, tenho pensado no que você disse sobre conquistar um lugar nas vidas das crianças, começou Roberto. Você tem razão. Não posso simplesmente aparecer e exigir ser o pai delas, mas quero tentar, de verdade. O que isso significa exatamente? E perguntou Bianca, parando para olhá-lo diretamente. Significa que vou me mudar para cá, para Noronha. Vou alugar uma casa, estabelecer um escritório regional da minha empresa e vou aprender como fazer parte desta comunidade antes de tentar fazer parte de suas vidas. Bianca o olhou com incredulidade. Roberto, você odeia cidades pequenas. Odiada quando íamos visitar minha família em Minas Gerais, porque dizia que se sentia claustrofóbico sem o barulho da cidade. Era verdade. O Roberto, de 8 anos atrás, fora um urbanita empedernido que considerava qualquer lugar sem arranha-céus e trânsito como incivilizado. Mas as últimas semanas em Noronha lhe mostraram algo diferente, uma maneira de viver que valorizava as relações humanas acima das transações comerciais. As pessoas mudam, disse Roberto. Eu mudei.
Ou pelo menos estou tentando mudar. E o que acontece com seus negócios? Seu império imobiliário? Posso gerenciar a maioria daqui. E talvez seja a hora de focar em projetos diferentes. Projetos que beneficiem as comunidades, em vez de apenas gerar lucro máximo. Bianca sentou-se na areia, abraçando os joelhos enquanto processava suas palavras. As crianças vão fazer perguntas. Se te virem regularmente no vilarejo, vão querer saber quem você é e o que você diria a eles. A verdade, respondeu Bianca após uma longa pausa, mas gradualmente. Que você é o pai biológico deles, mas que não esteve aqui quando cresciam porque as circunstâncias foram complicadas. Era uma versão suavizada da realidade. Mas Roberto entendeu que protegia tanto as crianças quanto a si mesmo das complexidades mais dolorosas de sua história. Há algo mais, acrescentou Bianca, a voz tornando-se mais suave. Há alguém na minha vida, Diego. Ele é professor na escola das crianças. Estamos saindo há quase 2 anos. A revelação atingiu Roberto como uma onda fria, mas percebeu que não sentia o ciúme possessivo que teria esperado. Em vez disso, sentiu algo parecido com alívio. Bianca encontrara alguém que a valorizava, alguém que estivera presente quando ele não pôde. As crianças gostam dele? Perguntou Roberto. Muito, sorriu Bianca. Ele ensina violão nos fins de semana e os leva para explorar cenotes. É um bom homem. Fico feliz, disse Roberto, e se surpreendeu ao perceber que realmente o dizia em sério. 6 meses depois, Roberto havia transformado completamente sua vida de uma maneira que teria sido inimaginável para o homem que chegara a Noronha em busca de férias perfeitas. Havia alugado uma casa modesta no centro do vilarejo, a 10 minutos, caminhando da escola dos gêmeos e perto do mercado onde Bianca trabalhava. A transição não fora fácil. Acostumado aos luxos urbanos, Roberto tivera que se adaptar a quedas de energia ocasionais, internet lenta e ao ritmo pausado da vida provincial. Mas gradualmente começara a apreciar aspectos dessa nova vida que nunca havia valorizado antes. Conhecer seus vizinhos pelo nome, caminhar para o trabalho em vez de sentar no trânsito, e ter tempo para observar os pôres do sol sem sentir que estava perdendo oportunidades de negócio. Sua empresa sofrera alguns reveses devido à sua ausência física de São Paulo, mas Roberto descobrira que muitas de suas responsabilidades podiam ser gerenciadas remotamente. Mais importante, redirecionara seu foco para projetos de desenvolvimento sustentável, trabalhando com comunidades locais, em vez de contra elas. O momento mais difícil chegara 3 meses atrás, quando Bianca finalmente decidira que era hora de apresentar formalmente Roberto aos gêmeos como seu pai biológico. A conversa ocorrera na sala de estar da Casa Azul Turquesa, com Diego presente como apoio emocional para as crianças. Aquele senhor que vemos no vilarejo é nosso pai? E perguntara Sofia com a curiosidade direta das crianças. Sim, meu amor, responderia Bianca, pegando as mãos de ambos os gêmeos. Roberto é seu pai biológico. Ele não esteve aqui quando eram bebês, porque as coisas foram complicadas, mas agora quer conhecê-los. Carlos fora o mais cauteloso, perguntando se Roberto iria embora novamente. A pergunta partira o coração de Roberto, que respondera com a honestidade mais completa de sua vida. Não posso prometer que nunca cometerei erros, dissera Roberto, ajoelhando-se para ficar à altura deles. Mas posso prometer que não vou embora. Vou estar aqui e vamos nos conhecer aos poucos, sem pressa. Sofia fora mais receptiva, especialmente quando Roberto começara a ajudá-la com seus projetos de arte após a escola. Carlos precisara de mais tempo, mas gradualmente começara a aceitar a presença de Roberto em suas vidas. O que mais surpreendera Roberto fora a maneira como Diego lidara com a situação. Em vez de ver Roberto como uma ameaça, Diego facilitara a transição, explicando a Roberto as rotinas das crianças, seus gostos e interesses.
seus medos e alegrias. Essas crianças merecem ter todos os adultos amorosos possíveis em suas vidas, dissera Diego uma tarde enquanto observavam Carlos e Sofia jogarem futebol no parque. Não se trata de competir pelo amor deles. Trata-se de dar a eles a melhor base possível para crescer. A sabedoria simples de Diego havia humilhado Roberto, que passara a respeitar profundamente o homem que estivera presente quando ele não pôde. Agora, enquanto Roberto se preparava para a celebração do 8º aniversário dos gêmeos, percebia que encontrara algo que não sabia que estava procurando. Não apenas um relacionamento com seus filhos, mas uma maneira completamente diferente de existir no mundo. A festa de aniversário dos gêmeos foi celebrada no parque onde Roberto e Bianca tiveram tantas conversas difíceis meses atrás. Agora, o mesmo espaço vibrava com risadas infantis, música de marimba e o aroma de churrasco preparado pelas mães da comunidade. Roberto observava de uma mesa de plástico branco enquanto Carlos e Sofia corriam entre seus amigos da escola, seus rostos radiantes de felicidade. Já não via neles apenas reflexos de si mesmo, mas indivíduos únicos, com personalidades próprias. Carlos, sério e reflexivo como sua mãe, mas com a determinação férrea de Roberto. Sofia, artística e empática, com uma criatividade que nenhum de seus pais biológicos possuía. Eles parecem felizes, comentou Diego, sentando-se ao lado de Roberto com 2 cervejas geladas. Mais do que eu era na idade deles, respondeu Roberto aceitando a cerveja. Ou em qualquer idade, na verdade. Durante esses meses, Roberto e Diego haviam desenvolvido uma amizade improvável, mas genuína. Diego ensinara a Roberto coisas que nenhum MBA havia coberto, como ouvir realmente as crianças, como estar presente sem necessidade de controlar, como encontrar satisfação nos momentos pequenos e cotidianos. Bianca aproximou-se de sua mesa, levando uma fatia de bolo de chocolate decorado com figuras de dinossauros que ela mesma fizera. As crianças querem que todos cantemos "Parabéns para você juntos", anunciou, seu sorriso mais relaxado do que Roberto a vira em anos. Enquanto cantavam a canção tradicional brasileira, Roberto percebeu algo profundo. Ele não era mais o centro de seu próprio universo. Sua felicidade agora dependia dos sorrisos de 2 crianças de 8 anos, do bem-estar de uma mulher que um dia amara e ferira, e da saúde de uma comunidade que o aceitara apesar de ser um estranho. Depois que os convidados foram embora e limparam o parque, os 4 adultos ficaram sentados enquanto Carlos e Sofia brincavam nos baloiços sob as primeiras estrelas da noite. Há algo que quero dizer a vocês, disse Roberto, dirigindo-se principalmente a Bianca e Diego. Tenho pensado em vender minhas propriedades em São Paulo, a maioria delas. Por quê? E perguntou Bianca surpresa. Porque quero investir aqui, nesta comunidade. Tenho conversado com a prefeitura sobre um projeto de moradia acessível para famílias locais. Nada luxuoso, nada que especule a área. Apenas lares dignos para pessoas que amam este lugar. Diego sorriu. Isso soa como o Roberto que essas crianças merecem ter como pai. E há algo mais, continuou Roberto, olhando para Bianca. Quero estabelecer um fundo educacional para a escola. Para materiais, melhorias, talvez bolsas de estudo para que os alunos destacados possam continuar seus estudos sem ter que sair de Noronha. Bianca o olhou com olhos brilhantes. Roberto, isso é lindo. Não é caridade, esclareceu Roberto. É investimento. No futuro dos meus filhos, sim, mas também no futuro da comunidade que os está criando. Enquanto dirigia de volta para sua casa naquela noite, Roberto refletiu sobre o homem que fora quando chegara a Noronha pela primeira vez. Aquele Roberto medira o sucesso em termos de propriedades acumuladas, números em contas bancárias e poder exercido sobre outros. Este Roberto entendia que o verdadeiro sucesso se media em relações cultivadas,
vidas tocadas positivamente e a capacidade de dormir em paz, sabendo que havia contribuído algo bom ao mundo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Sofia. Pai Roberto, obrigada pela minha festa. Te amo. Eram as palavras mais valiosas que recebera em toda a sua vida. Ao chegar em casa, Roberto sentou-se em sua pequena varanda com vista para as estrelas de Noronha. Amanhã seria outro dia em sua nova vida. Levaria as crianças para a escola, trabalharia em seus projetos comunitários, jantariam juntos como a família pouco convencional, mas amorosa, que haviam chegado a ser. Não era a vida que planejara, mas era a vida que escolhera conscientemente todos os dias nos últimos 6 meses. E pela primeira vez em seus 45 anos, Roberto Almeida era genuinamente feliz.